Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu falarei sobre uma série chamada A Lista Terminal. Não sei se você já ouviu falar dela, mas se não escutou ou não assistiu, vou falar um pouco sobre como é a série, tá? Não darei spoilers, não quero dar spoilers, não contarei sobre o final, esse tipo de coisa. Falarei sobre um pouco do que se trata a série e por que eu recomendo tanto de vocês assistirem ela, o que eu gostei tanto nela para poder recomendar, tá? Então vou falar um pouco sobre essa série. Essa série, A Lista Terminal, é protagonizada pelo ator Chris Pratt. Se você conhece um pouco de filmes, né? Assiste um pouco. Ele é o cara que faz o Guardiões da Galáxia, é o cara que faz a... deixa eu pegar outro filme aqui, também tem a... Como é que é? Nossa, esqueci agora. Não, tem um filme da Amazon, esqueci agora quem faz. Que é um filme de alienígena também, que eu gosto muito. Putz! Se eu lembrar o nome eu falo, mas eu realmente esqueci o nome agora, fugiu. Mas assim, é um ator que eu gosto muito, ele interpreta muito bem, os filmes com ele são muito bons. Ele participa do The Office também, então assim, é um cara que já tem muita experiência e eu gosto muito da atuação dele, acho que ele é muito bom no que faz. Vamos falar um pouco sobre essa série. A Lista Terminal é o seguinte, como o próprio nome já diz, é um cara que tem uma lista de pessoas que ele vai matar. Então assim, ela é uma série de exército, tá? Ela é uma série de ação, tiro, porra de bomba. Só que assim, ela é bem psicodélica. Ela tem muita questão de realidade. Tipo, como se fosse um alucinógeno, sabe? As pessoas, será que realmente isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então assim, ela é uma... O primeiro episódio não é um spoiler, vou falar um pouco assim do conceito dela para você entender. É um soldado, o Chris Pratt é um soldado, tenente, sei lá, é um cargo de exército, certo? Que ele volta para casa depois de um período na guerra, fora do país, né, lutando, esse tipo de coisa, aquele clichê de filme americano, né? E ele volta para casa, só que assim, ele volta com problemas mentais, assim, ele tem algumas dificuldades de associar o que é real, o que não é, aí se tá certo ou não, tipo, se ele tá vendo aquilo ser realidade. Então assim, eu assisti os 2 primeiros episódios quando eu assisti, depois que eu vi o resto. Cara, eu fiquei completamente perdido, assim, na questão, tipo, o que tá acontecendo? Porque a série aborda muito isso no começo, esse negócio da mentalidade, sabe? Ele é um cara que tava na guerra, aí ele retornou, então aquele impacto da guerra, aqueles traumas, aquelas situações que aconteceram, bombas, tiros, barulhos, tudo mexeu com o mental dele e acontecem coisas muito assim que fica, cara, eu não tô vendo isso aqui tá real, isso aqui não é, que fica meio confuso, sabe? Ele ficou extremamente confuso. E acontece lá um problema com a família dele, né, que não é um spoiler, tá? A esposa dele e a filha morrem lá, tem uma situação que elas acabam morrendo, e essa é a pegada da série. O primeiro episódio já mostra isso, tá? Então não é spoiler nenhum, que é o que a série é baseada. Tipo, elas morrem, ele fica se sentindo perseguido, sabe? Ele sente que está sendo perseguido e ele quer vingança. É como se fosse o filme do Liam Neeson, que ele tá tentando salvar a filha que foi sequestrada. Tipo, é um filme padrãozinho. Só que a série é muito, muito boa. Ela tem as motivações dele são incríveis, desse soldado, do Chris Pratt. Tudo que ele faz, cara, para poder sobreviver é muito bom. Ele tem uma lista que é das pessoas que ele acredita que estavam envolvidas na morte da família. Então a série é isso, ele buscando vingança contra essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, ele também é perseguido, porque ele é um cara desertor, vamos pôr assim, né? Aconteceu os negócios lá que ele meio que desertou. Não meio que desertou, né? A morte da família faz ele desertar, né? Vamos pôr assim. Então, a série é isso. E ela é muito boa porque o Chris Pratt ele é muito bom. Ele não é, nessa série, o engraçadinho que ele é nos filmes da Marvel. Lá ele é um personagem que é comediante, que fala muita besteira, fala muita idiotice, que gosta de trocadilhos, assim. Então assim, ele é um cara que sabe fazer comédia muito bem, mas aqui é extremamente ação. Ele é um cara sério, não é de piadista, então assim, ele consegue transmitir tudo. Ele transmite muito bem a dor que ele sente da perda da família dele, que é logo no primeiro episódio, não é spoiler, tá? Então assim, é pra dar o enredo, pra poder fazer sentido, né? Então assim, ele transmite muito essa dor, ele consegue transmitir esse sofrimento que ele sente, sabe? Tem toda essa questão psicodélica que eu falei do que acontece, da realidade, se aquilo é real ou não, o que está acontecendo. Então tem essa pegada, ele também interpreta isso muito bem, cara, muito bem, muito bem. Tem 2 personagens que eu gosto muito, que é uma jornalista, tem uma jornalista lá que ela é muito importante no enredo, para você entender a história, sabe? Do porquê tudo aquilo aconteceu, ou porquê aquilo está acontecendo. Então ela é importante para isso. Tem um amigo, o melhor amigo dele lá também, que
se junta a ele lá na cruzada deles. Então, assim, também é muito legal as interações, as conversas deles são muito boas. Gosto muito, é muito legal. E, cara, cada momento que você vai vendo, assim, de verdade sendo revelada é muito bacana. Porque uma coisa muito interessante dessa série que eu gosto muito é o quê? Ele não é o herói padrão, tá? Não é o cara, mataram minha família, eu vou me vingar e foda-se, sabe assim? Só isso. Ele também tem requintes de crueldade, tipo, ele não é um cara bonzinho. Como ele era um cara do exército que teve que viver várias situações, ver coisas ruins, fazer coisas ruins, ele não tem mais essa moral, tipo, meio que perdeu um pouco da moral. Então o assassinato da família dele fez ele ficar mais perturbado. Então ele é um cara que busca vingança, ele é um vingador, né? Ele quer vingança, ele usa meios muito fortes, tá? Muito fortes. Isso que eu gosto da série, tipo, ele não é o cara, eu só vou fazer aqui a parte boa, cara. Não, ele é mal também, ele também é ruim. Então é muito legal você ver esse ponto, porque muitos pensariam em fazer no mesmo estilo que ele, pela forma que aconteceu as coisas, né? Então tem isso, acho muito válido essa ideia. Uma coisa que eu gostei muito também é que essa série, ele aborda temas muito pesados, tá? Depressão principalmente, ela é muito importante nessa série, do jeito que ela é posta, que ela é colocada. Então assim, é uma série reflexiva, você vê coisas, eles expõem coisas muito importantes, que eu acho bacana você entender um pouco, ver. Porque, por exemplo, eu não sou um cara militar, nunca fui pro exército, eu fiz a reservista, mas eu não servi. Meu pai foi militar, mas eu não gosto muito de seguir essa profissão, porque eu nunca fui muito vidrado nessa área. Então, ver como funciona um quartel, como funciona a vida de um soldado, normalmente os filmes glamorizam, né? É tudo muito bonito, é tudo muito legal, tipo, é a forma de você seguir a vida. E aqui te mostra um pouco da parte ruim, sabe? Das coisas ruins que acontecem, como as pessoas são corruptas. Isso é uma coisa que qualquer ramo da vida, se você pode ter uma boa índole, tá? Você pode ser uma pessoa do bem, uma pessoa correta, mas nem sempre as pessoas à sua volta são assim. Normalmente, eu vou colocar que 90% da população é egoísta. Isso não estou falando que é um erro, tá? As pessoas têm que ser egoístas em certo ponto, mas têm que ser empáticas no geral. Então elas têm que sentir a dor do outro, saber que você não pode pisar em cima das pessoas. Essa é a minha opinião, tá? Você não pode pisar nas pessoas, você não pode passar por cima delas, mas não quer dizer que você tem que se diminuir ou se perder, se menosprezar. Pelo contrário, você tem que se valorizar, você tem que buscar suas coisas, suas conquistas, seus objetivos, você tem que correr atrás, sem pisar nas pessoas, sem prejudicar os outros. Eu acho que essa é a forma certa de se viver. E normalmente no mundo que estamos não é bem assim. As pessoas gostam de tirar vantagem, se surgir uma oportunidade de ganho fácil, elas procuram aproveitar, mesmo que isso possa prejudicar alguém no futuro. Então assim, é meio complicado nesse sentido o ser humano, e eles são assim, nós somos assim, né? No geral, tá? Então essa série aborda muito isso, como essa corrupção, como esse egoísmo geral é aplicado. E tem uma outra coisa que é muito interessante, é que assim, mesmo quando você tem boas intenções, você pode escolher caminhos ruins para fazer essa boa intenção, sabe? Então é aquela velha ditado, os fins justificam os meios? Vai de cada um. Eu acredito que não, mas é uma opinião muito pessoal minha, muito particular. Eu não acho que os fins justificam os meios, mas tem muita gente que acredita que sim e segue o raciocínio. Não estou aqui para julgar, cada um tem sua opinião, tá? Mas essa série, ela aborda muito isso. Lógico, ela tem esses pontos, né? Ela tem esse ponto mais filosófico, mais interessante se você prestar atenção. Só que assim, o ápice dela, o melhor dela é a ação, tá? A melhor parte da série é a ação. O que, tem uma... Se você já assistiu Rambo, um filme muito antigo hoje, né? Anos 80, então ele é muito antigo, mas se você assistiu Rambo 1, tem toda aquela questão de sobrevivência ali na selva, que o cara se camufla, que se protege, usa dos meios naturais para se esconder. Cara, tem nessa série, e isso é muito bom, porque é uma série nova, é uma série, acho que deve ter uns 3 anos talvez, então ela já tem tecnologias atuais. Tem drone, tem radar, visão térmica, movimento, tem tudo isso. E esse cara, ele conhece, né? Ele é do exército, então ele conhece essas tecnologias, ele conhece essas ferramentas, ele sabe como driblá-las. E é muito legal você ver como ele utiliza do que ele pode, ali, do que ele tem à mão para driblar isso. Essa parte da ação é muito boa, é muito bem feita. Que nem eu falei, não é uma série de comédia, ele não fica fazendo piadinha,
ele é extremamente sério o tempo todo e eu acho isso muito bom, porque é um assunto sério, né? Tanto a vingança, que é uma coisa muito pesada que tem, quanto o fator psicológico, que é extremamente importante. Então, essa série pra mim ela é completinha. Ela termina muito bem também, tá? Normalmente as séries ela tem um problema em finalizar, como passar isso pro ponto final. E ela termina muito bem, ela tem uma temporada só, eu nem acredito que vai ter mais sequência, porque ela não tem gancho. Ela termina de uma forma finish, acabou, over, foi, já era. Então assim, ela consegue fazer isso. Ela, você tem todas as respostas, tudo que a série propôs, te deu como pergunta, ó, o que é isso, o que é isso, o que é isso, ela vai te respondendo no final, zero, consegue passar tudo, então eu acho muito fantástico isso. Ele é muito bom, o Chris Pratt, que eu falei, os personagens secundários são muito bons também, você vai vendo que não tem tantas reviravoltas, nossa, plot twist assim, espetacular, tem um ou outro assim que é uma coisa básica que você tem que ter, né, para você prender a atenção da pessoa, do espectador. Tem isso na série, só que assim, ela é muito simples. Ela vai seguir esse enredo e ela vai seguir isso. Você tá com um caminho, você vai chegar naquele caminho. Esse é o objetivo. Tem um momento da série que talvez seja o único ponto ruim que eu vou dizer, que é a série é aquele momento de fator Rambo mesmo. O cara é um cara, o exército é um exército, sabe? E eu acho isso meio fraco quando você coloca dessa forma, porque assim, por mais, que é uma opinião minha, posso estar errado, mas por mais que um soldado treinado, que ele é um SEAL, né, que é um dos, se não me engano, é o soldado mais foda dos norte-americanos, né, que é o cargo, não cargo, mas é como se fosse o BOP nosso aqui, sabe assim, a rota, é tipo assim, é uma especialidade, é um setor do exército que só os melhores estão, então ele é um SEAL, então assim, beleza, o cara é foda, ele consegue ser bom em físico, luta, tecnologia, hackeagem, mas é um cara completo. Só que eu penso assim, cara, por mais que um cara seja foda como esse, ele pode sim vencer até 10 inimigos separados ali, numa emboscada, toda uma estratégia, beleza. Mas cara, ele não pode vencer um exército, sabe? Não tem como, você tem, ainda mais nessa série que aborda tanta tecnologia nova, que você tem ferramentas para você poder localizar e eu acho isso meio exagerado, sabe? Eu lamento que chegue nesse exagero. E ele não é que é exagerado, a ideia dele é até boa. Tem um determinado momento, não vou contar aqui na spoiler, mas que ele vai enfrentar alguma coisa maior, né, tipo, mais pessoas, que ele não chega lá, eu sou picudo, vou chegar com uma metralhadora gigante, Schwarzenegger, metralha todo mundo. Não, ele tem uma estratégia, ele tem um plano, ele flui, faz esse plano, só que eu ainda acho que esse plano é um pouco mirabolante, sabe? É um pouco demais para ele sozinho. Eles fazem lá uma pegada legal, tipo, a ideia é boa, funciona, mas eu ainda acho que ficou um pouco exagerado. Então, pra mim não deveria ser tanto. Eu acho que você deveria humanizar mais as pessoas nesse sentido. Essa série específica, ela humaniza muito as pessoas. Tipo, ele é um soldado? É só um soldado, que mal tem. Isso é muito importante, é muito impactante na série, porque tanto, vamos dessa forma, as pessoas que fazem coisas ruins, como as que fazem coisas boas, nessa série ela aborda isso, que apesar dos soldados serem soldados, eles ainda são humanos, né? Então essa pegada de consciência é muito forte, é muito legal, putz, e a justificativa foi muito bem feita, eu adorei, achei muito bem bolado, demais mesmo. Então ela é muito boa nesse sentido, ela aborda temas fortes, aborda temas importantes, né? Que servem para o dia a dia hoje em dia, para as datas atuais, ela é muito impactante. Então assim, a ação é boa. Nossa, a ação é muito boa, o foco dela é a ação. Esse é o primeiro foco dela, o máximo. Depois disso tem esses fatores pessoais, né? De psicologia, de depressão, de vingança, tudo isso que envolve, que também está enraizado nessa série e, cara, é muito bem explorado. Mas a ação é o foco principal, então não se deixe enganar, tá? E, vale muito a pena. Dê uma oportunidade, ela tem uma temporada só, se não me engano, agora eu não vou lembrar, mas acho que são 8 episódios, nada mais que isso. Talvez 7, 6, assim, é uma temporada curta, só que os episódios são longos, né? Não são aqueles episódios rápidos, mas são longos, mas não tem muito episódio. Então, você pode maratonar ela, vai gostar de verdade, tenho certeza, porque ela é muito, muito boa em vários aspectos. Dê uma oportunidade. Os 2 primeiros episódios, eles são um pouco fora da curva no sentido desse negócio que eu falei do psicodélico, do que é real, do que não é. Então, você fica meio, não sei o que, talvez não seja isso que eu tô falando. Mas depois do segundo, ela engrena, ela pega o ritmo, ela só vai e deem uma chance, porque vocês vão gostar
demais. Se você curte séries, filmes, séries que abordam esses temas de ação, né, que seria mais tipo porrada e bomba, tal, tem bastante série que é o foco principal, mas principalmente essa parte psicológica de depressão, de vingança, impacto emocional que ela tem, ela pega muito nisso e eu acho isso muito bem abordado mesmo. Então dê uma chance que você que curte vai adorar, tenho certeza disso, tá? Tem uma opinião lá, eu tô dando assim uma opinião minha, que, me pegou, eu não esperava muito, eu só fui por causa do ator mesmo, né, que eu gosto dele, então eu fui assistir, cara, fantástico, vale muito a pena, gente. Então com isso eu vou ficando aqui, essa dica que eu dei de hoje, tá, uma recomendação minha, A Lista Terminal, procurem essa série se você quiser assistir, dê uma oportunidade que realmente vale muito a pena, tá? Com isso eu vou ficando aqui, muito obrigado a todos, tá, por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima, tchau!